Olá pessoas, tudo bom? Roberto Ferreira falando. Vamos lá, dá uma curtida no canal, enfim, dá aquele joinha, incentiva a gente a continuar gravando vídeos, te dando dicas de como você vender mais e tocar a sua confecção, enfim, se você tem uma fábrica de roupas de porta fechada, essa dica é para você. Se você tem uma fábrica de roupas, um atacado, precisa vender mais e atender os seus clientes, essa dica também é para você. Se você tem uma loja de roupas, essa dica também é para você. Então dá um joinha aí, que nesse vídeo a gente vai colocar umas coisas muito importantes que a gente vai testando. Como muitos sabem, a gente dá treinamento de venda, enfim, treinamento de como tocar as confecções aí para muitas empresas. Então isso aqui eu vou dar uma dica que a gente dá no treinamento, que a gente sabe que funciona. E ontem, por desencargo de consciência, eu voltei a testar ela para ver se funciona mesmo e realmente, porque às vezes a gente fala, as dicas elas vão mudando, o comportamento humano vai mudando, então a gente vai mudando algumas coisas. Essa eu vou dar para você aí de graça na faixa sem te cobrar nada, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco de integração. Integração, você vai notar que tem aqui uma ação. Essa ação é provocada por você. Vamos dizer aí que você foi lá e gravou um history pro seu Instagram e colocou lá uma setinha, arraste para cima, enfim, chame no direct, chame no nosso WhatsApp, você tem um Linktree lá que já te coloca pro seu WhatsApp, e aí o cliente chegou até você. Na internet tem umas gírias aí, uns termos que eu não gosto de usar porque a gente trabalha com moda, enfim, trabalha com confecção e muitas pessoas da confecção, às vezes, não tem esse conhecimento. Então o pessoal chama isso de lead gelado, né? Lead nada mais é que o protagonista da sua venda, beleza? Então você atraiu esse protagonista até você. Eu falo o seguinte, quando você colocou isso, esteja disposto a responder o seu cliente, mesmo que ele não seja um cliente que vai comprar. Você tem que responder ele da mesma maneira. Isso é aquela analogia, não sei se vocês vão ter aí, conseguir entender. Antigamente, quando você tinha uma loja num calçadão, uma loja de atacado, de varejo, enfim, passava aquele cliente, olhava na vitrine e falava, quanto tá isso e tal? Você falava, tá X reais. O cara falava, tá bom, obrigado, eu tô só olhando. Então, esse lead nada mais é que esse mesmo cara aí. Só que esse eu tô só olhando, no meio desse tô só olhando, às vezes passa 100 pessoas e um passa aquele grande pedidão que você vai tirar. Então, quando esse lead chegou até você, ontem a gente atraiu aí mais ou menos uns 100, 150 leads aí, enfim, que estavam chamando a gente no WhatsApp e eu falei, deixa que eu respondo, que eu quero ver como isso está funcionando. Então a gente tem aqui as nossas respostas já que são pré-gravadas, a gente tem aí os vídeos de esclarecimentos da marca, a gente vai mandando e vai experimentando esse cliente. E aí a gente nota que ele vai esquentando a temperatura dele, tá? O que é esquentando? Chegando próximo da compra. Então isso é estatística, tá? De cada 100 clientes que nos procuram aí via redes sociais, apenas 3 compram. Você fala apenas 3, mas é 3%, tá? Isso é mais do que uma mala direta que você coloca, é mais do que qualquer outra, do que um monte de telefonema que você faz, e é um cliente mais fácil de você trabalhar, porque você tá no Brasil inteiro, né? Às vezes no mundo inteiro. Ontem eu atendi um cliente do Japão, né? E aí você está sendo exposto para todo lugar. Esse cliente é muito fácil, muito tranquilo de você trabalhar, só ter boa vontade. Então hoje você foi lá e fez a integração com esse cliente. Então eu fiz uma integração que era das 11 às 15 horas com esse cliente, que é o horário que nós estamos trabalhando aqui na nossa loja do Brás, na nossa fábrica no Brás. E aí fiquei respondendo e tal. O pessoal fala, pô Roberto, você não cansa? Eu falo, não canso, cara, porque assim é o nosso trabalho, a gente gosta do que faz e isso também serve de experiência pra gente passar nos treinamentos. E aí eu fechei 3 vendas desses leads, desses 100 clientes. Aqueles 3%, para mim já estava cumprido. E aí eu fiz uma experiência mais para teste, para título de teste. Eu tinha mais 8 leads aí, 8 protagonistas, 8 clientes que estavam em vias de compra, né? E eu fui e fiz a interrupção do atendimento. Veja que acabou a ação aqui, ela foi interrompida, né? E aí o que acontece? Isso é culpa minha, isso é culpa sua. Quando você interrompe o atendimento, é mais ou menos como se você estivesse na sua loja, o cliente está entrando para comprar, você fala, não, deu 5 horas, eu tenho que fechar a loja, né? Volta amanhã. O que é esse volta amanhã? Pô, você tem que lembrar que o cliente ele é o cara que paga suas contas, que ele é o cara bacana que paga suas contas. Isso acontece muito com os vendedores. Fala, quem não gosta de venda não deve trabalhar com venda, porque quando chega um cliente nesse horário, quando você tem uma pessoa te chamando no WhatsApp nesse horário, você tem que saber que você não pode interromper, você tem que continuar para poder fechar a venda. O pessoal fala, pô, mas eu hoje está no celular, eu levo o celular para casa. Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim, porque as pessoas começam aquela má vontade de responder. Então assim, tenha boa vontade. Então ontem eu interrompi desses 8 clientes, e sabe o que aconteceu? Hoje quando eu retomei
conversa com esses clientes, eu tenho certeza que dos 8 eu vou fechar apenas 3 vendas. Eu podia ter fechado as 8, né? E acabei não fechando porque eu interrompi. Então essa interrupção de atendimento, essa interrupção aqui, ela quebra a sua ação. E aí ela quebra o cliente no meio também, e ele fala, pô, cara, meu, má vontade, eu tô perguntando algumas coisas para ele, ele simplesmente parou de me responder, ele muitas vezes nem se despediu, colocou uma mensagem automática lá no WhatsApp lá para me responder, e aí o que acontece? Você perdeu essas vendas. Essas vendas muitas vezes, elas representam X% do seu faturamento mensal. Você não sabe se aquele cliente ia te comprar 6 peças ou 6 mil peças. Você não tem ideia disso. Você só ia saber se fechasse a sua venda até o final, beleza? Então a dica de hoje é isso. Não interrompa o atendimento. Tá? Ontem a gente interrompeu porque o nosso carro estava no rodízio. E a gente falou, pô, meu, tá no rodízio, a gente precisa sair, tem a coisa chata agora da quarentena, algumas regras aí que a gente precisa cumprir. E aí eu falei, pô, eu poderia ter ficado aqui e ter atendido esse cliente até o final, né? Mas não atendi e provavelmente eu vou perder essas vendas. Beleza? Então tá aí para você hoje. Não esquece daquele joinha no canal, não esquece de seguir a gente e espalhar para os seus amigos aí, beleza? Um abraço.